Olá pessoal, estamos aqui novamente para falar das estratégias de instalação do Windows. No último encontro nós falamos da instalação in place, hoje nós vamos falar da migração. A migração, ela basicamente é dividida em duas fases. Então vamos entender exatamente como isso acontece, ver que não é nenhum bicho de sete cabeças, é bem tranquilo, bem simples, a coisa acontece de uma forma bem tranquila. Então, olha, a migração pode ser dividida em estratégias de instalação side-by-side e wipe and load, onde a diferença básica entre elas é a migração dos dados e a configuração do usuário para o mesmo dispositivo ou para um dispositivo diferente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que em um dos processos eu vou usar o mesmo equipamento. Em outro processo, eu estou substituindo o equipamento. Ou seja, os dados serão migrados de um sistema para outro, mas em uma situação eu mantenho o equipamento, em outra eu tenho um outro equipamento que pode ser novo ou não. Tá? Na migração, a grande parte do processo é a mesma. Você não vai ter processos muito diferentes. O processo é bem parecido, apesar de alguns passos, né, algumas etapas em uma dessas estratégias não ser exatamente igual à outra, mas quando vocês forem fazer, vocês vão ver que a essência é a mesma. A migração é adequada, né, quando ou trocamos o dispositivo do usuário ou quando os dispositivos pré-existentes, tá, apresentam problemas insolúveis, né, ou no sistema operacional ou em alguma aplicação do dia a dia ali que o usuário usa no dia a dia, alguma aplicação que não está tendo a solução adequada. Tá? Se ninguém está com um problema que não foi encontrada uma solução. Tá? O ponto negativo, tá, essa estratégia é justamente você precisar de um profissional qualificado, ou seja, você precisa de alguém que saiba fazer. Não é tão fácil quanto a in place, que é bem mais simples, é uma dos processos, das estratégias mais simples, né? O processo é bem tranquilo. Então, é aconselhável também que essas estratégias estejam devidamente analisadas e planejadas para que você não tenha problema. Nós devemos também, não podemos, né? Não podemos esquecer que nós devemos respeitar as questões de arquitetura. Arquitetura 32 e 64 bits, tá? Eu posso migrar dados de uma arquitetura 32 para uma 64 bits, mas o inverso eu não vou conseguir. Nós temos duas formas de fazer isso, né? E uma delas é com uma ferramenta de comando, né? Que é a User State Migration Tool. Tá? Não podendo, né, fazer migração de sistemas muito antigos, tá? Sistemas legados tipo Windows 2000, Windows XP, plataformas server, né? O Windows para servidor não funciona com essa ferramenta, ou seja, você não tem migração de dados e configuração de usuário dentro de plataformas servidor. Também não conseguimos usar a USMT nas edições starter do Windows Vista 7, 8, 8.1 e 10. Eu não consigo usar essa ferramenta na sua plenitude no Windows XP. Tá? Eu consigo migrar dados do Windows XP para uma, uma versão mais recente, mas não consigo fazer o inverso, migrar dados e configurações para o Windows XP. Então o XP consta ali como não disponível, porque ele não tem uma via de mão dupla como todos os outros sistemas Vista 7, 8, 8.1, 10. Além do ferramenta de comando, nós temos uma ferramenta gráfica, que é a ferramenta transferência fácil do Windows, ou Easy Transfer. Tudo vai depender de como você, se a sua versão está em português ou em inglês.
Essa ferramenta ela não vem nativa no Windows 10, tá? Então você vai ter que extraí-la de uma máquina com Windows 7 e implantar numa máquina com Windows 10 para que você possa usar. Depois disso feito, aí você pode fazer o que você quiser, pode fazer até migração de dados entre edições do Windows 10. De qualquer forma, você vai ter que respeitar, nesse caso, as questões de plataforma 32 e 64 bits. Isso vocês nunca podem esquecer. Então vamos ver alguns procedimentos que são essenciais e que acontecem nas duas estratégias, não necessariamente nessa mesma ordem que vocês vão ver aqui. Primeiro passo, você vai verificar se as aplicações que o usuário tem na máquina dele hoje, no sistema dele hoje, porque ele usa no dia a dia, funcionam adequadamente no Windows 10. Esse é o primeiro passo. Se não funcionar, não tem como migrar, a não ser que mude as aplicações. Isso normalmente não vai acontecer. Então, feito isso, né, você vai precisar, no caso de uma wipe and load, você vai ter que formatar o equipamento, né, e fazer uma instalação limpa do Windows 10. E caso você tenha comprado um equipamento novo, mas ele não tem uma edição adequada do Windows 10 que você precisa, você vai ter que fazer a mesma coisa, formatar o equipamento e instalar a edição adequada para rodar as aplicações do seu usuário. Não esquecendo, tá, que se você for fazer uma wipe and load, você já tem que fazer o backup dos dados e das configurações do usuário antes de formatar a máquina. Por isso que eu falei que não necessariamente os passos vão estar nessa mesma ordem, dependendo da estratégia que for utilizada. Depois você vai instalar as aplicações do usuário e ter certeza que está tudo ok, né? No quarto passo aqui, tá aí, usar a ferramenta de transferência de dados e configurações do usuário para fazer o backup. Isso, na estratégia side by side, está correto. Os passos vêm nessa sequência mesmo. E depois eu vou restaurar esses dados. Seria o último passo. Ou seja, aqui está a sequência do side by side. No caso aqui, o meu passo 4, tá, na wipe and load, viraria o passo 2. E o passo 2, passo 3, o passo 3, passo 4 e o passo 5 permanece. Só haveria uma modificação pequena nisso aí, né? Não teria uma modificação muito grande. As diferenças entre as estratégias, a gente já falou muito aqui, mas eu preferi fazer mostrar isso de forma gráfica, porque texto e a fala, né, o discurso, pode confundir, mas imagem não confunde ninguém. Então a estratégia side by side está aqui. Você tem um equipamento que o usuário está trabalhando, né, ali no dia a dia dele, e você vai comprar um equipamento novo para esse usuário ou vai disponibilizar um outro equipamento para esse usuário. Pode não ser novo. Você vai pegar, vai fazer o backup dos dados e configurações do usuário ou com uma ferramenta ou com a outra, tá? Ou com a linha de comando ou a interface gráfica, e vai armazenar numa storage temporário, ou seja, um local de armazenamento temporário, ou seja, fora desse equipamento. Depois você vai simplesmente restaurar isso no computador novo. Tá ali, são esses os passos. E a wipe and load é diferente. Você tem o equipamento do usuário, você vai transferir os dados para o armazenamento externo, vai formatar a máquina, reinstalar o sistema e vai trazer de volta os dados do usuário para o mesmo equipamento. Isso aí não tem muito mistério. E vamos ver nos próximos vídeos, pelo menos a interface gráfica. Eu vou tentar fazer uma apresentação da
ferramenta USMT de linha de comando, que é bem mais complexa, não é só clique, você vai ter, tem vários parâmetros a serem utilizados, mas vou tentar fazer nem que seja uma apresentação básica dela, tá? Espero que vocês tenham gostado.